Hoje estaremos falando sobre os carregadores convencionais da fabricante JLW. Então, o fabricante JLW tem várias linhas de carregadores. Os carregadores da linha NC, que são os carregadores trifásicos, da linha MT, que são os bifásicos, e MD, que são os monofásicos. Carregadores convencionais. O carregador JLW foi desenvolvido para atender a necessidade de seus clientes em toda a América do Sul, com tecnologia que permite processar todas as informações da rede e da bateria a garantir a melhor carga e vida útil para a mesma. Informações. Nós temos nos carregadores a função Soft Start, que é a partida suave, tempo de descanso da bateria programada, que é programado via software, o tempo de descanso inicial de 1 hora, meia hora, quanto for necessário. Opção de sonda de dessulfatação, então você pode ter um opcional para dessulfatar a bateria, também é necessário fazer uma programação no carregador quando a aplicação da sonda. Históricos de falha, também esse histórico de falha extraído via software. Status de alimentação da rede, dessulfatação por carga pulsante. As placas mais novas hoje da série 9 já faz 4 estágios de carga, sendo o último estágio uma carga pulsante, de forma a equalizar a bateria no final da carga. 4 estágios de carga, a gente vai falar sobre esse gráfico aí, esses 4 estágios de carga. Alarmes de falha, sistema automático de dessulfatação, que está relacionado à carga pulsante, tensão de alimentação 220, 380, 440, e aqui nós temos o software que comunica para que você possa ativar ou extrair algumas informações. O carregador JLW trifásico da linha NC, ele pode ser de várias capacidades de acordo com a capacidade da bateria. Então aqui você tem em baterias de 210 até 256 A para 24 volts, você vai ter um NC 24 volts barra 40 A. E assim você vai selecionar o carregador correto, que aqui é um modelo, de acordo com a capacidade da sua bateria. Veremos isso mais à frente, como fazer o cálculo e especificar o carregador mais apropriado para a bateria e para a operação. Um exemplo de cálculo, a gente tem aqui a bateria de 210 A 256, 24 volts, a gente tem um carregador NC 24, que o primeiro aqui determina a tensão e depois da barra você tem a capacidade nominal do carregador. Então, como exemplo, uma bateria de 256 A, a gente multiplica os 256 A por 17%, a gente vai encontrar 43 A. Arredondando aqui para o carregador mais próximo, a gente vai estar utilizando para um turno, podendo usar um carregador de 40 A, ou se for 3 turnos, frigorífico, o mais adequado seria um de 50 A, que aí em vez de calcular nos 17%, a gente calcula com 20%. Dimensionamento do carregador, então vamos explicar como fazer esses cálculos com mais precisão, e um dimensionamento apropriado de acordo com a operação e o número de baterias. Então, para dimensionar um carregador para a bateria tracionária, utilizar a seguinte forma: a amperagem da bateria, os ampere-hora da bateria, vezes 0,15, seria os 15%. Isso quando for utilização em apenas um turno leve. Agora, em 3 turnos ou frigorífico, a gente vai utilizar a amperagem da bateria vezes 0,20, que dá os 20%. Sempre em 3 turnos e quando for câmara frigorífica. Exemplo aqui para uma bateria de 48 volts 680 ampere-hora, em um turno leve, 608 vezes 0,15 vai dar 91,2 ampere. O carregador ideal, vendo na tabela de disponibilidade da JLW, seria um 48100. Agora um exemplo para 3 turnos e frigorífico,
a gente tem 608 vezes 0,20, que vai dar 121,6. O carregador ideal, 148, 120 A. Observação: para aplicação em frigorífico, utiliza sempre a amperagem da bateria vezes 0,20. O tempo de carga normalmente está em torno de 6 a 8 ou de 8 a 10 horas, dependendo do ponto que você põe a bateria para recarregar. Nota: os carregadores trifásico podem ser ajustados para tensões de alimentação de entrada de 220, 380 e 440. Então, como que a gente faz esse ajuste da entrada de alimentação de acordo com a rede do cliente? Primeiro, você desliga o cabo de entrada da rede elétrica, né? Segundo, abrir a tampa frontal do carregador, você verá um painel ilustrado conforme mostra na figura abaixo. Então, nesse painel, a gente tem aqui 220, 380 e 440. E aí a gente, de acordo com a tensão, a gente retira o jumper, esse jumper aqui, e vai colocar esse jumper de acordo com a tensão de entrada da rede do cliente. Então, se for 220, o jumper fica no 220. Se a tensão de entrada da rede do cliente for 440, você solta esses 3 parafusos, extrai o jumper e liga ele aqui. E aí o carregador vai funcionar de forma correta, sem risco de queima. Se você pôr numa tensão baixa e ligar ele numa tensão alta, você vai queimar o transformador principal. 4. Alterar a posição do conector do transformador auxiliar para a posição compatível com a tensão de entrada. Em alguns carregadores, não são todos, você tem esse barrinho aqui do transformador auxiliar. E aí, se você está em 220 como esse, você vai manter o 0 e deixar a outra ponta jampeada com 220. No caso de mudar para 380 ou para 440, vamos usar o 440 como exemplo. Além de passar esse jump para essa posição, você também precisa retirar aqui, ó, esse fiozinho dessa posição de 220 e ligar ele aqui na posição de 440. Carregadores monofásico e bifásico, então a gente tem a linha MT e a linha MD. A linha MT bifásica foi desenvolvida para carregar baterias de médio porte conforme aplicativos abaixo, podendo ser utilizada em qualquer tensão de 220. Então aqui a gente tem as capacidades da linha MT, então o máximo aqui é para bateria de 350 Ah, 24 ou 36 volts. E aí você tem aqui 50 A como carga máxima. Isso para operação de um turno leve. Se você botar um carregador desse aí para 3 baterias, trabalhar em operações intensas com 2, 3 turnos, o transformador auxiliar dele vai queimar, ele não vai ter uma vida longa. Aí a gente tem o painel principal dos carregadores, da série 8, série 9, no qual aqui na parte superior a gente tem o display, que ele vai estar indicando a corrente inicial de carga da bateria. Essa corrente também, você apertando o botãozinho aqui de menu, você muda o que você está vendo aqui para tensão, temperatura e tempo de carga. Sendo que para ter a temperatura você precisa ter uma sonda de leitura de temperatura. No caso não é muito utilizado. Aqui do lado a gente tem um botãozinho de reset, que se você precisar interromper a carga da bateria, né, e sempre que finalizar a carga da bateria, primeiro apertar o reset antes de desconectar a bateria. De sulfatação, aqui é onde entra a sonda de sulfatação, e aí você precisa do software e programar o tempo de sulfatação, assim como calibrar a sonda. O agitador de eletrólitos, isso aqui é um auxiliar, né, que é um sistema que acelera o processo de carga, mas para isso tanto a bateria quanto o carregador tem que ser preparado para ter um sisteminha de compressorzinho para soprar e gerar o agito de eletrólito. Nível de carga, a gente tem um bar gráfico com 4 LEDs para informar o nível de carga. A bateria descarregada vai estar com LEDzinho 25% acesa, à medida que for carregando vai subindo, a hora que entra aqui no 80% no LED laranja, após aproximadamente 3 horas o carregador finaliza a carga, e o LED azul é de bateria carregada. Nas versões, com 4 estágios, após a bateria ser carregada, o carregador não desliga,
ele fica em carga pulsante e aqui no display vai mostrando o tempo que está em carga pulsante após a carga para manter a bateria equalizada. Placa gerenciadora, os carregadores da atualidade possuem uma placa gerenciadora. Essa placa do carregador série 8, série 9 convencional, ela é única, tá? É a mesma placa que pode ser aplicada em qualquer modelo de carregador, sendo que de acordo com a voltagem do carregador, né, para carregar a bateria, você precisa substituir um resistorzinho que fica localizado aqui, que é o resistor de mudança de voltagem. Então, se o carregador 24 você tem um resistor 220R por 2 watts, se você for mudar ele para essa placa, for aplicar no carregador de 80 volts e você tiver com ele configurado para 24, precisa trocar o resistor, né, para 4 cassetes 50 watts. Também mudar a chavinha aqui, né, a chavinha de acordo com a posição da chavinha que está ligada. Você vai ter a configuração da voltagem da placa, então aqui você muda para chavinha 5 aqui ficar ligada e as demais desligada, e após isso via software é só carregar a receita do carregador. O que são a curva de carga em quarto estágio que as placas de série 9 realizam? Então, primeiro você tem o start aqui de descanso inicial, que padrão é de 15 segundos, mas você pode via software aumentar esse descanso inicial para que a bateria esfrie após entrar em carga. O soft start, que é a corrente subindo lentamente, então aqui essa linha azul aqui é a corrente que vai subindo lentamente, aí ela sobe, após alguns segundos ela se estabiliza e aí fica numa corrente constante até atingir a tensão de 2.4 volts por elemento. Quando atinge a tensão de 2.4 volts por elemento, aí a tensão fica constante e a corrente começa a cair. Ao atingir 2,5 volts por elemento, a gente tem a corrente constante aqui com 5% da corrente inicial, até que a bateria atinja 2.6, 2.7 volts e finalize a carga, esse 2.6, 2.7 volts por elemento, finalize a carga e aí entra no estágio de carga pulsante, que é para manter a bateria equalizada, e aí você tem lá no indicador, né, no display, o tempo que está em carga pulsante. Aqui nós temos um exemplo, né, de via software dos dados que você pode extrair de uma configuração do carregador de falhas, né, um histórico das cargas e das falhas. Né, então aqui você pode ter até 200. Né. Aqui a gente tem alguns exemplos, por exemplo aqui, reinício manual, reiniciou o carregador manualmente antes de finalizar a carga. Tempo de carga ok. E aí a gente tem a descrição dessas mensagens aqui do software na página seguinte. Então, histórico de cargas e defeitos. F1, F2 ou F3, falta de energia elétrica em uma das fases. F1, 2, 3 ou CAR9, falta de energia em todas as fases sob a tensão da rede. Bateria desconectada, o operador interrompeu o processo de carga, o que pode prejudicar a vida útil da bateria. Então você não pode de forma nenhuma desconectar o carregador antes de completar a carga da bateria. Né? O momento de desconectar é após a bateria 100% carregada ou já no estágio de carga pulsante. Pressiona o botão de reset e desconecta o conector da bateria. Tempo de carga ok, a bateria carregou 100% de desligamento do carregador após atingir a tensão de 2,6 volts por elemento, isso nas placas de série 8. Tempo de carga ok, a bateria carregou 100%, desligando o carregador por um tempo após 3 horas de equalização. E reinício manual é toda vez que você interromper a carga e reiniciar pressionando o botão de reset. Autonomia. Alguma das reclamações mais comuns por parte dos usuários é a falta de autonomia das empilhadeiras. Várias são as causas da falta de autonomia. Citaremos abaixo algumas delas. Bateria. Baterias com capacidade
inferior à operação e bateria com mais de 3 anos. Então, uma bateria mal especificada para a operação, né, em função de uma necessidade de uma bateria de 6608, comprou-se uma bateria de 454 e aí essa bateria, por motivo de ter uma amperagem de 454, ela se torna mais barata, mas não vai atender a necessidade e aí vai dar menos autonomia. E também baterias desequalizadas, após 3 anos de utilização, você também vai começar a perder rendimento, começa a perder autonomia. Empilhadeiras, né, o defeito na empilhadeira. A regulagem do EDB da máquina, que é o indicador de descarga da bateria, pode fazer com que a bateria seja retirada da máquina antes que ela esteja descarregada totalmente. O fabricante da bateria considera a bateria descarregada com a densidade de 1130 a 1150 gramas por milímetro cúbico de densidade. Tá? Então você pode ter um erro de leitura do indicador de descarga da bateria. Então, quando a bateria está no vermelho, está suspeitando que está chegando vermelho muito rápido, por baixa autonomia, precisa fazer uma leitura da bateria conforme a instrução já dada em vídeos anteriores. Clamp, quando você põe um acessório, né, num garfo, por exemplo, um clamp, o cliente ele vai perder autonomia, porque há um consumo maior com a utilização desse tipo de acessório. Então a bateria ela pode perder até 25% de autonomia. Quando se vende uma máquina que vai utilizar esses tipos de acessório, o ideal é especificar uma bateria de maior capacidade para que não perca rendimento e não tenha baixa de autonomia para as atividades operacionais da logística. Informações técnicas: carregador da bateria convencional com transformador ferro-ressonância com controle tiristorizado, rede elétrica conforme norma ANEEL. As variações da rede são de até 5% por eficiência interna das empresas. Essa variação pode chegar a 35%, podendo danificar os carregadores. Então, quando você tem uma rede elétrica no qual ela é muito instável, ela varia muito, você pode vir a queimar o carregador, queimar o transformador, e aí você não tem a vida útil dele toda utilizada. Corrente de carga. Conforme norma DIN, esta deve estar entre 14 a 20% da capacidade nominal da bateria. Este valor vai definir o tempo de recarga. No Brasil é considerado 17% a uma temperatura máxima de 30 graus, temperatura ambiente. E aí, fazendo exemplo aqui do cálculo, né, do 608 vezes os 17%, que é a mesma coisa que 0,17, você vai ter 103 amperes, e aí o carregador recomendado é de 100 amperes. Mas se for para operações muito intensas, operações em frigorífico, essa conta que a gente faz na especificação do carregador por 0,20, que corresponde a 20%. Tensão de carga, importante para a definição da densidade, sendo 2,4 volts por elemento no primeiro estágio e 2,6 volts por elemento no estágio final de carga. Cuidados com o carregador. Realizar manutenções preventivas, no máximo a cada 1 ano ou uma vez por ano. Manutenção preventiva, verificar aperto, fazer calibrações e ajustes. Eu pessoalmente recomendo a cada 6 meses. Verificar as informações contidas no painel, quando tiver alguma falha, algum erro. Checar sempre se há aquecimento nos conectores, tomadas, conectores tanto da bateria quanto do carregador, se não estão quebrados, não estão danificados, não estão dando mau contato, não estão aquecendo demais. Não colocar em carga faltando água na bateria, então sempre após a carga da bateria, verificar o nível de água, né, em todos os elementos. E caso necessário, completar sempre antes de pôr em carga. E após a carga, dar uma conferida. Caso baterias muito velhas, muito antigas, essa periodicidade de verificação da água da bateria tem que ser menor. Não manter em local seco e arejado. Então o carregador tem que estar protegido em um local seco e ventilado por causa da liberação de gases, né, e de hidrogênio durante o processo de recarga da bateria. Não expor o carregador ao tempo, ao sol, que pode também danificar o carregador. E aí a gente finaliza
essa primeira parte do treinamento dos carregadores convencionais da JLW.